pequena e breve reflexão, queridos irmãos e irmãs, iluminados pela palavra, iluminados pelo grande desejo que nos traz aqui nesta liturgia, expresso na oração coleta, esta oração inicial aqui da missa, que recolhe todas as nossas intenções, que nós rezamos assim: ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Nós que neste mês estamos aí mergulhando na palavra de Deus, setembro, o mês da Bíblia, que nós somos convidados a reconhecer isso na palavra de Deus. A Sagrada Escritura nos revela esse grande desejo de amor de Deus por nós, que vem sempre nos salvar, e como um grande projeto que Ele tem para todos nós, é que possamos realmente viver concretamente, observando os seus mandamentos, e com isso vamos conseguir, vamos alcançar a vida eterna. E aí nós ouvimos esse conselho de Jesus diretamente aqui no Evangelho, pedindo a nós empenho, carinho, em sermos fiéis no nosso compromisso com o nosso Deus. Sermos capazes de saber realmente dar o verdadeiro valor a todas as coisas e colocar o valor máximo nele, no nosso Deus. E viver sempre nesta sintonia com Ele, conquistando passo a passo a nossa salvação. Então, nessas pequenas frases que ouvimos de Jesus hoje: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Então é importante aqui, só para facilitar um pouco nossa compreensão mais larga, queria só trocar essa pequena palavra aqui sobre o: por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Trocaria essa pergunta para facilitar a nossa compreensão, na nossa necessidade de sermos fiéis nas pequenas coisas, para sermos fiéis nas grandes. Trocar essa proposição de Jesus aqui: se vós não sois fiéis no uso das coisas materiais, dos bens materiais, quem vos confiará o bem maior? Colocando os bens materiais em todas as situações, bens concretos, dinheiro, coisas que nós vamos acumulando, mas também colocar nesses bens materiais assim, ideias muito particulares nossas, ideologias de vários tipos de situações, pensamentos e orientações que não têm nada a ver com o projeto de Deus, orientando como devemos viver neste mundo, preocupado com as nossas coisas, muito neste nível, muito material,
Então, é importante que nós tenhamos porque todos são valores que às vezes, ocupam muito a nossa vida e a nossa mente. Então, se a gente não tiver essa fidelidade no uso destas coisas que são passageiras, quem vai nos confiar o verdadeiro bem que temos, que é a nossa própria vida, dom maior que Deus nos dá? Então, é uma proposição que Jesus faz para nós, para nos ajudarmos a ver como estamos usando esses bens materiais, essas coisas também muito próprias nossas dessa realidade terrena, para servir a Deus e não a nós mesmos. Então é importante, para compreendermos essa proposição de Jesus, que nos pede fidelidade a esse projeto do Pai. E aí, pegando só as partes bem positivas aqui dessa primeira situação, quem é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. E aí, entender essas pequenas coisas que nós devemos ser fiéis, como esses valores que Deus nos planta no nosso coração, que Ele nos dá. Quem é fiel nessas pequenas situações, nesses pequenos gestos de amor, de perdão, de partilha, de diálogo, de compreensão um do outro, essas pequenas coisas importantes que temos que ser fiéis no nosso dia a dia, cumprindo o projeto de Deus, partilhando, perdoando, construindo vida. Quem é fiel nessas pequenas coisas, de viver os valores que Deus plantou no nosso coração que geram vida, terão a mesma capacidade de serem fiéis nas grandes coisas, quando essas grandes coisas se configuram em doar inteiramente a nossa vida ao projeto do Pai, como fez Jesus. Fiel nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes de perdoar, de partilhar, de acolher a todos que vinham ao seu encontro para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre o reino de Deus. E como Jesus viveu bem essas pequenas coisas em cada situação e com cada tipo de pessoa que encontravam, com os pequeninos que precisavam dele, com os publicanos, mas também com as altas autoridades, com os chefes do templo, os fariseus, vivendo bem essas pequenas coisas em tudo, colocando o sentido de Deus, vivendo em tudo para chegar às grandes coisas. Se ele não tivesse vivido bem essas pequenas coisas no seu dia a dia, de mostrar a vontade do Pai, de acolher, de partilhar, como ele teria condição de fazer as grandes e a máxima coisa que ele pôde fazer, de doar a vida por nós na cruz? Quando ele diz, quem é fiel nas pequenas, será também fiel nas grandes, para dizer que começa nisso. Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir doar a minha vida por causa do reino, se eu não treinar isso no dia a dia, a cada momento, recebendo de Deus essa orientação de que me manter fiel ao projeto dele e não ao meu projeto, passo a passo. Então ele pede que nós sejamos isso
nas pequenas coisas significa no nosso dia a dia, para trabalharmos cada vez mais o nosso ser, o nosso espírito, para quando Deus pedir a nós algo que parece impossível para nós, vai ser possível, porque vamos ter a capacidade de, obedientes, fiéis ao projeto de Deus, dar a Ele aquilo que Ele pede, a nossa vida, em prol do crescimento do reino, como fez o Senhor Jesus. Fiel nas pequenas coisas, desde o início. E ser fiel também é importante no uso, porque esse pedaço que a gente falou aqui sobre a questão dos bens, do dinheiro injusto, se não sois fiéis, com o uso das coisas materiais, como seremos fiéis no uso do bem maior que é a nossa vida? Então, inclui essa fidelidade. E depois, sempre o nosso olhar é para o outro. E aí Jesus vem com isso também. Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Porque se ficarmos muito presos em nós mesmos, achando que os nossos bens são essenciais só para nós e com eles nós nos bastamos, vamos cuidar só deles. Mas com essa frase Jesus pede que nós devemos ser fiéis ao que é dos outros. E na linha daquilo que Ele nos ensina, o que é do outro? O amor, o perdão, a partilha dos bens que eu tenho que também dividir com o outro. Então não é somente meu, pertence também ao outro. Então, se eu for fiel a essa situação para com os outros, teremos dele como prêmio aquilo que é nosso, a vida verdadeira. Mas para isso temos que tê-lo como centro e o máximo da nossa vida. E por isso ele conclui essas frases de hoje com isso, E que a gente deve estar bem centrados, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podemos servir aos dois senhores. E ele diz, bem taxativo, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e servir com o mesmo empenho as coisas materiais, as coisas terrenas. Por isso o projeto para construir o reino, a primeira coisa é renunciar a nós mesmos. Bens, como nós ouvimos há poucos dias atrás, bens e até a nossa própria vida. E nos colocar totalmente prontos para servir ao nosso Deus. E para isso nós temos o nosso grande modelo, que é a nossa mãe Maria, que ao ser convidada para ser a mãe do Senhor, mostrou isso. Ela estava muito mais preocupada em servir a Deus, servir aos outros, servir à humanidade, porque ela seria, e ela recebeu o convite de ser a mãe do Salvador. Não somente do Salvador dela, mas de todo o povo de Israel e da humanidade. E qual foi a escolha de Maria? Foi de servir a Deus ou servir as coisas materiais, servir aos seus projetos? Ela se coloca toda aberta à ação de Deus, à palavra de Deus, e o que ela fala? Em vez de servir a si mesma e ao mundo, ela, eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. E é este o convite, então, que Jesus nos faz, para que nós possamos realmente construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais de Deus, vivendo e praticando o mandamento maior, que é o mandamento do amor. Nós pedimos aqui no início da celebração, que possamos ter bem consciência que Deus nos pede isso, amá-lo verdadeiramente, amar ao próximo e amar a cada um de nós, é o mandamento. E Jesus completa a medida, como Ele nos amou, sempre obedientes, servindo a Deus, sabendo usar bem os bens materiais, as nossas ideias pessoais, mas tudo para a construção do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.